Eu chamo-me Gilberto Girumbelina, nasci no dia 5 de 5 de 48 na cidade da Armação, filho de Pedro de Barros Umbelina e de Arminda Santana Gil, mais conhecida por Laura. Eram oriundos os dois do príncipe? Sim. Só tem uma ascendência no meu ADN que é angolana, que é a minha bisavó, que, pronto, agora com esse cenário horroroso que eu tenho visto na Ucrânia, das mulheres, que infelizmente a história se repete, que os homens ficam e as mulheres são, não, você vai. Isso fez-me lembrar, na minha memória, como vinham os cabo-verdianos e angolanos de Cabo Verde, nomeadamente, que eu ainda me lembro, nos barcos, no porão, com os filhos, e os maridos ficavam ou vinham, isto vi eu, ninguém me contou, vi eu. Então, a solidariedade começou já, mesmo no meu tempo de criança, que quando na Ponte Pequena se conhece o príncipe, não, Ponte Grande, a Ponte Pequenina, Ponte Pequena e aquela. E vinham os barcos que paravam lá e as lanchas iam buscar. E as senhoras nem sabiam para onde é que iam. Também aconteceu com Angola, onde a canção do Bonga diz Moneto, Wakasume, Wakutumisetu, Santomé. Ne documento, ne chima ne documento, aiué, pronto. Que narrava um pouco a situação também dos angolanos. E foi assim que a minha bisavó foi parar ao príncipe. Já que você está a perguntar, eu gosto de conversar. E a conversar, vêm essas memórias não muito agradáveis, não é? Pronto. Mas o senhor chegou a conhecer a sua bisavó? Não cheguei a conhecer. A minha mãe é que me falou, mas havia um preconceito entre as irmãs, porque o meu bisavô veio do Brasil, que é a família Padre Gabriel, que eram padres. A minha avó era muito linda. Segundo diz o filho do Pablo Rulfo, o que escreveu O Príncipe das Astúrias, que é o Pablo, não, Juan Rulfo, que era o pai dele, e era o Pablo, o pintor. Quando vi uma fotografia da minha avó, disse, que coisa, a sua avó ela era muito linda. Então, é por aqui que as memórias estão a fluir. Exatamente. Quando eu digo, portanto, que dei exemplo dessas imagens horrorosas que eu vejo nesta guerra à procura de paz, então, cabo-verdianos chegavam numa coisa e a minha mãe cozinhava e dava uma tamina, dizia, vai a Porto. Aquela mulher que tivesse filho nos braços ou nas costas, entrega. Antes delas subirem para o trator ou para o caminhão, sair do barco, porque às vezes vinham cheios de fome. Então, houve solidariedade da parte, sobretudo das mulheres do príncipe. Isso para dizer que eu lembro-me dessa história, mas eu desconhecia também, porque já era um outro passado, desconhecia este passado recente que eu soube mais tarde, porque era uma coisa que estava hermeticamente fechada, devido aos preconceitos, né? Que a minha mãe contou-me que a minha bisavó veio do sul de Angola. Então, há algum tipo de gastronomia do príncipe que eu, depois com as minhas andanças, por exemplo, nós temos uma comida chamada escaldado e os angolanos têm o caldo. É similar, sim, tem vínculo. Sim, eu vim conhecer isto em 72, quando eu estive em Portugal. Eu sempre
fui muito rebelde, lidava com toda a gente. Então conheci os angolanos, eu ainda me lembro, o falecido Ráfias, que estudava Direito em Coimbra, e com a perseguição da PIDE, veio para Lisboa. Depois conheci um outro que agora, o nome não me ocorre, que era oficial do Exército Português, mas ele nunca parava, quando estava de serviço, desenfiava sempre. Então, uma vez convidamos, de madrugada, fomos a uma farra em Lisboa. Então, agora vamos tomar um caldo. O chamado caldo que os angolanos adoram depois de uma boa, boa noitada. Eu, quando provei aquilo, disse: epá, isso parece com o escaldado que nós temos, só com a farinha de pau, que eles dizem farinha de Angola, de pau, e nós fazemos-lo com farinha de mandioca. Pronto, isto para dizer, estamos a falar de memórias, não é? Qual era a ocupação do seu pai e da sua mãe? Bem, meu pai era funcionário, era funcionário da Câmara Municipal de Lisboa, perdão, desculpa, do Príncipe, e a minha mãe era doméstica. O meu avô eu conheci-o nunca, durante o tempo da minha vida, meu avô nunca trabalhou para o branco da administração colonial. É preciso que isso fique bem. Então, que é o Pina Gil, que é o pai da sogra aqui da nossa amiga Mena, não era? Tia Maria da Glória não era? Então, não, a avó do seu marido. Então, o Pina Gil era um indivíduo que eu conheci. Cada vez que viessem pessoas do Sul vender cacau na loja Sacadura, ninguém vendia cacau sem esperar que o seu Pina Gil chegasse. Ele é que ficava na balança e os funcionários da loja do branco colonial, o seu Sacadura, porque é dali que eles enganavam os trabalhadores. Exatamente, os trabalhadores da ilha, ou naturais do Príncipe. Então, ele, como era um intelectual da época. Era uma pessoa respeitada pela comunidade. Muito respeitada pela comunidade do sul da ilha, o senhor Pina Gil. Então, toda a gente trazia cacau, trazia não sei o quê, ele é que via a balança e tal, porque é dali que saía as trafulhas todas. Pronto, falou-me da... Aquele senhor era instruído, sabia ler, escrever? Todo. Sim, ele lia muito. O meu avô Pina Gil, pronto, instruído naquela época até um determinado momento, até uma determinada coisa, porque eu, que tenho hoje 73 anos de idade, eu quando fiz a 4ª classe, eu tinha que vir para Santo Tomé, porque não havia continuidade do liceu. Então era no tempo que se fazia admissão, e então o outro meu irmão, que é Pedro Molina Júnior, veio no ano em que eu não passei da 4ª classe, parei, e o Pedro fez a 4ª classe com distinção, chegou ali, fez admissão aos liceus, comeu as duas coisas, e logo meu pai mandou para o Colégio dos Carvalhos, na Vila Nova de Gaia. Para Portugal? Para Portugal. Não veio aqui não, veio para aqui. Passou também aqui? Sim, a 4ª classe fazia isso no Príncipe. Passou com distinção, veio imediatamente, fez a admissão aos liceus no mesmo ano, e meu pai mandou para o Colégio dos Carvalhos, para a Vila Nova de Gaia. Naquele momento era a tradição de alguns funcionários do Príncipe que tivessem algum meio, e foi. Mas eu fiquei no Príncipe, porque eu perdi aquele ano, mas fiquei traumatizado com uma professora que, na altura, com aritmética, que eu nunca fui lá muito bom, com a conta de divisão de 6 casas, deu-me como um varapau na cabeça e eu fiquei muito danado com aquilo. Então, pronto. Era habitual era a política mesmo de... Sim. Varapau, uma vez até ainda me lembro que eu agarrei varapau, levantei, a senhora mandou chamar logo a polícia. Pronto, isso trouxe muitos problemas, porque meu avô não admitia essas coisas e ele logo imediatamente veio saber o que é que se passava.
Este é um dos episódios. Depois houve outros episódios com o senhor Guimarães, que era o comerciante muito conhecido lá no sítio, não é? E o filho dele é um mulato, era um mulato com uma senhora chamada Iva, que ele conheceu lá. Então o Alcides era meu colega. Então nós tivemos a coisa, e aquilo que se passa com os garotos, não é? Epá, a jogar a bola, o gajo me deu, eu também dei a resposta. Houve aí um atrito entre Sim, os dois. e logo veio o senhor Guimarães dizer que me tirava o nariz, que me arrancava o nariz. Ai, meu pai nem. E meu pai já era funcionário, meu avô veio para saber o que se passava, cuidado. E creio que fazia o seu pai era funcionário, o seu avô, que ainda era vivo e estava de olho em si. Qual era a sua função? Ele tinha a sua roça, vivia da era sua proprietário roça. da roça. Era proprietário da sua roça. Obá. Oba Obá é a zona sul do Príncipe, muito conhecido por Obá. Pode descrever? Em Lunguia chamava Uba. Uba, não é Uba, Uba é outra coisa. Uba é uba de porco, não é? Que isso é. Oba, perdão, muito aportuguesado, mas em Lunguia é Uba. A chifra é Samé. E diga-me um bocadinho como é que era aquela sociedade do colonizador, do colonizado, das roças, falou já da vinda de trabalhadores e de mulheres, de crianças de outras zonas. Como é que, para fazer assim um apanhado geral da sua memória, como era aquela sociedade, aquele convívio? Havia muito abuso, havia situações de pobreza, como é que Bem, recorda aquilo? O que eu me lembro, na roça da minha avó, que era uma mulher muito terrível, matriarca, assim, era um regime matriarcado, que quando as senhoras mais velhas chegam, aí não tem ninguém que abra o bico. Se quiser, ela é mais nova, mas ainda se lembra deste desígnio que as mulheres me davam mesmo. Então, eu lembro-me daquele método solidário. Depois das mulheres cabo-verdianas quando elas chegassem, elas e também os moçambicanos, não é? Então, aquele sistema que nós tínhamos de ir ao ponte, oferecer comida, sobretudo chamava a dar quem vinha com o bebê ao colo ou nas costas, bem. Então surgiu também da parte do lado do cabo-verdiano a reciprocidade. Vinham, tanto é que minha mãe era comadre na roça Porto Real, como as senhoras vinham, traziam a ração que lhes dava, feijão, arroz, e vinham trocar. Entregavam aquele, foi muito bonito que eu vi, entregavam aquelas coisas e em troca recebiam o peixe fresco, o peixe fumado, outras coisas, não é? Isto eu vi. Agora depois os pormenores, com andar a gente vai esquecendo. Mas eu sou bom a partir das 2 da manhã, que a memória está mais lúcida, fresquinha. Mais lúcida. E essa prática da sua mãe... E não era só minha mãe, não é? Era em geral, sim, da sociedade, era uma prática que tinha instruído a sua avó, por exemplo, ou não? Era... Sim, minha avó também já, porque eu lembro muito bem, a minha avó era terrível. Assim, eu não sei lá, quando havia... Parece-me que ela teve um namorado chamado Sr. Alê. Eu não sei o que aconteceu, eu só ouvi a minha tia, uma também que tinha um bom sentido de humor, que era a Alda, a contar isto, que o senhor Alê, que era um senhor de Santo Tomé, que vivia lá, parece-me que era o namorado da minha avó. E parece-me que teve aquele ímpeto, levantou a mão, ela pegou no baixo, não, cuidado. E disseram que ela dizia assim, Ma Quaresma, Maria Quaresma, homem se arregue o manda-me. O homem não levanta as mãos para mim, não.
ela pegou logo o machine dela e disse, alto aí. E daí, a partir daquele dia, acabou-se aquela relação do namorico. Portanto, eu tive umas figuras fortes. Sim. E próprio meu pai via essa grega, porque quando havia problemas com a minha mãe, aqueles problemas domésticos que vinha agressões, a minha avó, mãe da minha mãe, parava lá num tanque que fica mesmo a pé da casa do meu pai, mandava a embaixada, chama lá a Laura para vir cá ter comigo. E depois meu pai dizia, a senhora Maria foi, vou, a mim foi. Ela, zangada, nem falava com meu pai, quer dizer, só para ver que era uma família muito estruturada mentalmente em termos organizacionais. A volta da figura feminina. Exatamente. E isto acha que era vamos dizer, uma raridade, uma característica da sua família? Ou como avalia, quer dizer, o peso e o valor na sociedade principense da figura da mulher? Mais velha, sim, não é só. Era minha mãe, minha avó, era tia Maria das Candeias, que era irmã, que é família Tebus, era tia Sabina, que depois veio para Santo Tomé, era tia mãe da Ribeira, Tiana, portanto, era mulher de peso. E senhora, tanto é que eu tenho uma canção que eu falo e faço alusão ao papel de Mapeto, senhora Maria Preta, que era uma senhora também muito, quando elas chegam, mesmo que haja discussão, ei. Ela não falava muito. Acabou. Ponto final. Ninguém fala, ninguém diz. Havia autoridade feminina e autoridade por idade. Exatamente, por idade. Respeito. Exatamente. Depois, quando houvesse excesso, então vinha o meu avô, o senhor Santa Rosa, estes também homens de peso. Era uma sociedade muito organizada em termos de ancestralidade com regras. E como é que era a relação? As Rozas eram maioritariamente de proprietários brancos, eram pode à vontade beber, sim. Eram maioritariamente de proprietários brancos, havia de principenses, havia... Não, havia também a família Soramos Aurora. Há uma história de Soramos Aurora, que também tinha sua roça, e que há pessoas que ainda se lembram, eu lembro muito bem, que contavam isso. Ele tinha vindo para a Europa estudar, porque havia gente de Príncipe que tinha roça, que eram donos da roça. Tanto é que diziam que a roça não se vende. Não é como exatamente, um patrimônio, não é como essa promiscuidade que está aí a vender. A roça não se vende. Então, o senhor Ramos Aurora tem uma história em que o senhor administrador achou que tinha que ir lá visitar o senhor Ramos Aurora, isso já aí para o lado do aeroporto, antes do Belmonte. Então, chegou lá, e o senhor Ramos Aurora chama o seu funcionário, que era um moçambicano já livre, que já tinha cumprido o seu contrato, mas uns ficavam. Então, quem tinha posse, contratava-os, não eram contratados de papel, mas iam trabalhar para um patrão. E o senhor usavam Baqueta, não sei o que é o nome, moçambicano. Vai ver quem é que está. Mas ele sabia, porque disseram que é o senhor administrador. Depois, ele vai buscar a sua espingarda de 2 canos, com botas aquelas botas de ingleses, ele tinha cavalo, com spoiler. Com spoiler, exatamente. Depois com o seu binóculo. E ele pergunta, não faz ninguém meia. Eles falavam muito bem português. Então ele respondia em lunguia, ninguém meia. E o seu administrador do conselho, que era a autoridade máxima, levava alguém com ele para traduzir.
Então, ele dizia, o EFA, um administrador, na Chomé, no meu quintal, não se vem sem um pré-aviso. Não ficou nada combinado que ele vinha me visitar. Ponto final, e acabou, dava as costas e entrava. O administrador ia-se embora. Não o recebia? Não recebia. O administrador colonial? Colonial. Portanto, havia aqui, vamos a dizer assim, os naturais da terra, também havia personalidades, não era todo o príncipe dominado por um grupo de proprietários... Coloniais, não, mas eles também são indivíduos letrados, né? Para além da literacia cívica, também eram letrados academicamente naquele momento. Pronto. E então isto ficou na história, toda a gente do príncipe gostou, porque ele pegou nos pequenos desígnios nacionais a língua, a responder o diálogo, o preâmbulo do diálogo com o administrador em Lunguia. Ninguém me quem me honra? E o administrador voltava, virava-se para o tradutor, ele está a dizer quem é. Então, faço-me administrador, como eu já disse na entrevista, que não houve nenhum contacto prévio, não avisou, portanto eu não recebo. Não vai ser recebido. Então, de uma outra coisa, o administrador, por carta, enviou que gostaria de falar com o senhor Ramos Aurora. Conta a história que houve aí uma situação de equilíbrio de poder e há um procedimento para mesmo a administração colonial. Exatamente. E o senhor falou do Lunguie e em casa falavam Lunguie consigo? Havia um... eu costumo ouvir de uma maneira muito leviana, digo, alguns meus conterrâneos dizer, eu não sei falar Lunguia porque não ensinaram. Ninguém me ensinou. Eu, quando fui para a Europa, eu já sabia Lunguia, porque eu fundei uma banda intitulada Diabos do Ritmo. E eu, todas as letras em Lunguia ou português. Porque eu achava que havia uma subcolonização cultural em que a língua maioritária, que é língua Santomé, do Foro, então toda a banda só cantava na língua Foro. Eu disse, não, portanto a minha luta não vem de hoje, já desde muito tempo. Né? Porque eu também fui beber no meu avô, nas histórias contadas do Sr. Ramos Aurora, porque ainda me lembro quando havia alguns problemas, isto já num passado recente, quando Silva Sebastião ia para o Príncipe, havia algum problema, mandava chamar o senhor Pina Gil no Sul. Uma das vezes, eu lembro-me, eu já estava cá a estudar em Santo Tomé, meu avô foi convidado a vir conversar com o senhor Silva Sebastião. Não era ainda o palácio, era a curadoria, que é hoje chamado Segurança Social. E, portanto, o meu avô, aquilo tinha gente de peso. E havia o meu tio Marcelo da Veiga, que é o irmão da minha avó, irmão da avó Sabina, dela, e portanto, que era o homem, o poeta. Estas são figuras que me marcou. De orgulho, vamos dizer, de orgulho cultural. Sim. Sim. Depois havia outra que ficava no Picão, que é Samado Santo. Samado Santo. Eu estou a escrever, tem coisas que eu quero, vou fazer uma curta-metragem, que eu vou frisar o nome dessa gente. O Samado Santo era a mulher que tratava dali da nossa força masculina. Era como uma medicina tradicional. Exatamente. Tinha um conhecimento... Tinha, sim, senhor. Quando os homens começavam a fraquejar, iam lá, ela tratava, conhecia as folhas e tal. E diga-me só então... Isso para dizer que eu trouxe levei referências muito fortes comigo para
para a Europa e para a vida. Mas eu tenho ouvido, em relação a pessoas que são relativamente jovens, anos 90, nascidos nos anos 90, e pessoas que são não tão jovens, que havia uma espécie de tabu em relação à língua, a falar com os mais novos na língua da ilha. Aconteceu também consigo? Sim, não, eu vou dizer que isto eu discordo. Já ouvi muitos mais novos dizer, eu não sei porque os mais velhos não ensinaram. Não, eu ainda me lembro, nas minhas traquinices, que meu pai metia-me na oficina. Se teve negativa, vai para a oficina. Foi assim que eu fui parar a Sundi. E lembro-me que há uma filosofia, né? Só que aqueles que não quiseram aprender não podem estar a culpabilizar os outros. O meu pai era muito amigo, vou dar um exemplo, muito amigo do senhor Garcia, um homem mais velho do que ele. Mas eram amigos. E eles jogavam carta. Então, a casa do meu pai, onde eu cresci, que é um chalé que está mesmo a pé da igreja, e o senhor Garcia via lá da Rua Nova, até assobiava meu pai. É um assobio de amizade. Então meu pai saía. É gachá. Em Lunguia é gachá. Eles eram amigos. E o senhor Garcia chamava meu pai a atenção. A minha colega tive. Então, senhor Garcia, isto é que os mais novos têm que aprender. Têm que ir buscar esses conhecimentos. O porquê? Não vir com essas desculpas de mau pagador que os mais velhos não ensinavam. Havia uma filosofia de que falo Lunguia com os meus colegas. Não é porque não quisessem. Eu aprendi. Eu aprendi porque a minha avó falava comigo. Falava comigo. Dizia, vai fazer curso. Minha mãe falava português, mas também falava Lunguia comigo. E os mais velhos tinham aquela coisa. Falavam, mas não é que não quisessem que não falemos ou que não falássemos Lunguia. Havia este distanciamento filosófico e cultural em termos de idade ou em termos de reciprocidade? De idade, exatamente. Sim. Este senhor que eu falei, o senhor Ramos Aurora, a filha ainda está viva. A filha mais nova, vive no Picão. Ela que não me deixa mentir, eu lembro. Depois, havia aquela coisa também que a língua ancestral era também uma língua de defesa. De defesa. Perante o colonizador. Que não percebe a língua. Exatamente. Que não se esforça para perceber a língua. Exatamente. É uma língua é um código. Exatamente. Tanto é que, antigamente, já ouvi falar do Altos Floripes, São Lourenço. Aquilo que vi, aquele Ferebras que está a declamar, ele tinha dupla missão. Ferebras, ele quando vai responder, ele ao mesmo tempo é um autor, é um monólogo a fazer a peça em bilingue. Ele começa a falar em português, de repente para a população, ele responde em Lunguia, mas de uma maneira muito humorística. E a população, e o administrador fica logo e pergunta, por que estão a rir? Pergunta na altura era o senhor Miguel dos Prazeres, que era um destacado da alfândega, que trabalhava por conta própria, ganhava boa massa, então ele traduzia. Mas ele sabia o português, porque nem toda a gente faz a tradução. É preciso conhecer a língua ancestral para fazer a tradução. Porque se for fazer etimologicamente, não vai dar certo, porque as línguas crioulas, elas têm têm um cunho muito rico em metáforas. Porque quando
for fazer a tradução etimológica, não é a mesma coisa. Perde, Perde. pode perder o Exatamente. trasfundo, a Exatamente. mensagem Exato. E então, metafórica, vamos claro, dizer. Então, esta maneira metafórica de está-se a perder, porque houve, eu não sei o que é que se passou, porque o 25 de abril eu já não estava cá, e eu achei a falta de respeito, e de respeito para com os mais velhos e para com a proteção cultural, levou esta alienação que agora vêm com desculpas de mau pagador, com lamúrias, para dizer que não me ensinaram. A mim também não me ensinaram, ninguém me ensinou, mas eu via minha mãe falar, um dia falava, o que diziam sempre é para a gente estudar o português, para saber o português. Não é, eu nunca ouvi meu avô dizer, não fales em Lunguia, para não... Exigia que estudássemos a gramática para sabermos conjugar bem os verbos e falar bem o português. Isto é que era o ponto. Eu vi meu pai dizer, ouvia meu avô dizer, eu ouvia o Sr. Amando Sequeira, Sr. Miguel dos Prazeres. Sr. Miguel dos Prazeres era uma figura muito conhecida, era chefe da alfândega, eu já me esqueci o nome, aqueles que fazem, como é que se chama? Despachante oficial. E, portanto, era um homem muito cotado, mas ele falava bem Lunguia. Ele era natural do Príncipe. Natural do Príncipe. Ele era irmão do Sr. Garcia. O Sr. Garcia também falava português, mas ele falava melhor, porque estudou. Não eram brancos estes dois? Não, negros do Príncipe. E uma pergunta, havia brancos nascidos no Príncipe que falassem a língua local? Também, não, por exemplo, filho de Sacadura, o Queiroz, uns filhos de Gerônimo Carneiro, eles vinham estudar para Portugal e eu lembro muito bem quando o Sr. Nani chegava, toda a gente, os mais velhos ficavam contentes que é um do Príncipe, é um Minuía, mas ele ficava no seu cavalo, no seu conforto. Não. Esta não é uma metáfora, mas é uma manifestação também de poder. Já tenho ouvido em outras entrevistas a figura do proprietário da roça, o roceiro. Não sei se o roceiro é o Nani. Que está sempre a cavalo. Exatamente. E que leva uns trabalhadores, uma espécie de capataz ou ajudante a pé. Não. Isto era comum. Moleque. Chamamos jovens. Exatamente. Garotos, eu lembro muito bem. Há um rapaz que está lá, que é o Armando, que é uma figura de desporto. Eu lembro, ele foi moleque. E ainda hoje eu falei dessa história, que era horrorosa. Eles levavam um chapéu de chuva para quando chovesse para entregar o fetor. E ele molhava. Ele tinha que cortar folha de bananeira para cobrir. Quando o Nani, Neo Gerônimo Carneiro, vinha de Portugal, havia uns mais velhos do Príncipe que gostavam de... Porque ele falava, ele sabia a quem dirigia. Gostava de ver o Sr. Pinagil, ia falar. Então dizia, o Nani Vicau. O Nani Vicau, quer dizer, Nani, ele era Gerônimo Carneiro, mas o nome dele é de carinho, Nani. Então ele consultava algumas pessoas da terra. Mas era dono muito nobre. E então, a Bulifaca, já ouvi falar Bulifaca, aquela parte de Sundi que tem uma lenda. Eu, quando eu entrava para Bulifaca, eu rezava muito, porque dizia que havia um prato a rodar, não sei o quê. Porque o Gerônimo Carneiro foi um maçom. Sabia que houve maçonaria no Príncipe? Não sabia. Eu tenho documentos que posso dar. Eu mandei para si uma cópia. Mas uma maçonaria muito ativa, tanto é que Sundi não viu aquele triângulo. Não tive o prazer de estar na Sundi, colegas acho que sim foram. Sim, mas mesmo a entrada do Gaspar está lá aquele símbolo da maçonaria. E ultimamente mandaram retirar lá na praia de Santo Antônio, que eu ainda em 89 eu consegui tirar a fotografia do símbolo, porque eu sou maçom. E não tenho peso nenhum a dizer. Mas eu sou maçom, não tem nada a ver com a minha cultura no Príncipe, que nem se falava, era ainda do tempo colonial, não se podia falar da maçonaria. Então, portanto,
Príncipe está cheio de histórias. E estes maçones eram tanto, quer dizer, eram naturais daqui, eram principenses, também formavam parte, estavam integrados, eram pessoas com poder nas ilhas. Só que eu não tenho ainda documentos, que eu tenho que procurar saber os naturais que foram maçons. Então, havia essa história que a casa de Sundite tinha lá uma casa que eu penso, como maçom, que devia ser a casa que se fazia a iniciação, exatamente. E depois o São Lourenço, antigamente, aqueles senhores que tinham roça, gastavam rios de dinheiro, mandavam vir espadas da Europa. Era cavalos, fazia São Lourenço a de Floripa como deve. Sim. E esta festividade e outras festividades que tem aqui, que tem na ilha, estamos em São Tomé, mas que são do Príncipe, eram momentos, vamos a dizer, de reunião de toda a sociedade, vamos a dizer, igualitários, ou continua a haver certas diferenças entre aqueles que, por exemplo, para a representação de papéis, que eu já ouvi dizer que em alguns casos eram quase hereditários, que passavam de pais a filhos. Sim. Algumas peças, por exemplo, de Ferebras, não tanto como aqui no Chile, mas você, por exemplo, não podia ser Carlos Mago, tinha que passar por tudo. Tinha que começar por Guarim, tinha que passar por por hierarquia, até saber falar. Porque há muitas deixas que têm que declamar. E o senhor já participou, calculo? Eu tenho uma dor profunda. Meu pai nunca deixou que eu... Não sei porquê. Quantos irmãos é que vocês eram? Éramos 11. Faleceu um em Luanda. 11 irmãos? Sim. E os outros irmãos chegaram a participar? O seu pai participava? Não, que eu saiba, não. Não sei porque, não sei o que é que meteu meu pai. Não. Eu gostava tanto. Tanto é quando eu cheguei a Paris, que eu fiz um espetáculo, eu mandei cozer um fato de São Lourenço, um fato de morada. Uma senhora Matilde, que ainda está na vida, ela que me cozeu o fato, e um que já faleceu, que era o Sr. Rui Cassander, que fez eu cheguei de Paris, e disse, olha, eu vou ter um espetáculo que eu quero ir para o palco, e foi um espetáculo que eu fiz numa das grandes salas de jazz em Paris, que chama-se Nuit Morning, em 1989. A embaixadora Milou Aguiar, que foi a última embaixadora de Santo Tomé e Príncipe em Bruxelas, ela ainda se lembra, porque ela estava lá, ela foi a Nuit Morning ver o meu espetáculo. E então, eu estava todo vestido de farda, de indumentário de São Lourenço, eu comprei tecidos de seda, tudo que eu vi. Foi o senhor que disse, quero exatamente esta fotografia mental que eu tenho. Exatamente. Então, o primo Rui Cassanda, que está no outro mundo, que Deus lhe dê paz, foi comigo à loja de tecidos, aqui mesmo na Rua do Ouro. Eu escolhi, eles ajudaram e tal, não sei o quê. E a prima Matilde cozeu a farda. Mas, infelizmente, eu deixei no hotel de Paris e roubaram uma maleta com a farda. Então, eu vesti aquilo no espetáculo que eu fiz no Nuit Morning. E fiz a televisão. Fiz a televisão do TV francês, que, pronto, com os meus divórcios, deixei alguns lembranças em casa, outros perdi também no hotéis, na Holanda, porque eu lembro que tinha uma cassete com uma mala, a mala desapareceu, e pronto, fui perdendo algumas coisas, e a farda, perdi num hotel também em Paris, em Paris exatamente. E então, quando eu apareci no palco em Nuit Morning, quer dizer, os jornalistas nunca tinham visto isso. E diziam, não, porque eles diziam, mas na África, vocês têm farto africano. Eu disse, olha, a África é um continente, a África não é um país. Portanto... A diversidade. Exatamente. E eu vesti assim, fui fazer um espetáculo e fui fazer televisão com 2 músicos. Um era flautista e outro era saxofonista. O flautista era um francês. Eu sempre gostei
a diversidade. Essa mescla tudo estava da maneira como eu cresci, como a minha rebeldia. E também via muito, sobretudo a minha família materna, era mais afável. Meu pai era mais, não quer dizer que fosse mau, mas era mais aristocrata, não é? Mais rígido. Aristocrata. Vamos voltar então ainda a pegar quando o senhor termina, ainda chumba, aí uma parte na quarta classe, que nesse tempo, nessa tenra idade, é quando o seu pai o envia a Sundi, o manda à oficina, diz, vai saber o que é trabalhar. Não, eu já tinha vindo para Santo Tomé, e então isso é outra fase que aquela de quarta classe, ai dele, e isso ia trazer problemas familiares, com a minha mãe não ia admitir uma coisa dessa. Pronto, eu não chumbei, eu não fui ao exame, não fui escolhido ao exame. E ano seguinte é que eu fui para o exame e passei, que era o seu Januário Graça, que saía daqui de Santo Tomé para examinar. Então eu vim para estudar admissão e, não sei, qualquer coisinha, pronto, eu não estava com a família, eu estava em casa do meu tio, e então houve aqui umas coisinhas que agora não quero falar, e o meu pai mandou-me chamar, fui para Príncipe e mandou-me para Sundi trabalhar, na mecânica. Como é que foi a conversa foi breve, a conversa com o seu pai? Vem para Príncipe. Cheguei lá, fui falar com o Sr. Xavier, e pronto, meti-me lá eu ficava lá durante a semana, só ia passar fim de semana na cidade. Então, mas pronto, olha, eu fugia lá da casa dos funcionários, eu ia embora para Sanzala, que eu sempre gostei de música e ouvir mornas. Portanto, gostava desta outra costela da ilha que é cabo-verdiana. Sim, sim. Não só cabo-verdiano, como também os moçambicanos, estavam todos na Sanzala. Que eu até acho um disparate que o Mark chega ali e corre com todo o pessoal porque quer fazer turismo. Turismo faz também com aqueles donos da terra, toda aquela malta que estava na Sundi, eles são donos da Sundi. Eles é que têm a história. Que venham lá historiadores, não sei o quê, escrever. Você vai escrever história sem primeiro falar com os que nasceram lá e que conhecem a história. Claro que não. E essa história é mal contada, é uma história perversa. Parou aí. E então, o senhor... Aí vamos voltar, vai parar, mas vamos voltar por aí. O senhor, digamos, que tem um vínculo estreitíssimo com a música, já desde jovem. Sim, sim. E como é que isso começa a aflorar? Tem em casa, amigos, tradição familiar, é a rebeldia que lhe leva... Não, a rebeldia também, mas eu, por exemplo, o pai dela, o Sr. Protásio Pina, eu gostava muito de tocar harmônico de boca. O Padre Souza, meu pai ofereceu-me no Natal, eu ia sempre para ver, saía da igreja para ir ver punha-se nos sapatinhos, né? E quando eu ia para o sapatinho, eu ainda me lembro que uma vez deram um instrumento, uma flauta? Teclado de... de sopro. De sopro. Depois, e uma vez, é uma harmônica de boca, eu fiquei tão contente. Meu pai, porque depois é que minha mãe contou que meu pai foi músico. Havia o nome da banda, Jazz. Tinha uma banda que o meu avô, meu tio, irmão do meu pai, que foi para Fernando Pó, tocava violino muito bem. E depois meu pai parece-me tocava, já não me lembro muito bem, ele tocava um instrumento que eu agora já não me lembro, que eu posso perguntar à minha tia, que tem 96 anos, ela ainda se lembra. E a minha mãe dizia que o meu tio, o outro, eles tinham uma banda que... então, eu só sei que a orquestra chamava-se Jazz. E nunca soube, até que a sua mãe disse, não, o seu pai era músico. Sim, não, é só minha mãe que me disse. E acha que o seu pai nunca referiu isso? Tá? Quer dizer, ele não punha muros à sua vontade? Não punha muros. Mas ele não queria que, como eu tinha essas apetências, não, queria que eu estudasse. E eu aprendi a tocar harmônica sozinho. E depois havia um padre chamado Padre Souza, que eu ainda me lembro, que disse: aconselhei meu pai a mandar-me para os Carvalhos para eu fazer conservatório de música. Os Carvalhos era onde? Em Portugal, na Vila Nova de Gaia.
ao pé do Porto, entre o Porto, Sim, sim, sim. Porto, Vila Nova de Gaia. E que idade é que tinha? Já não me lembro, mas era... Então, eu sempre fui muito rebelde. E o seu pai alinhou com aquela ideia, ou não? Não, se aliasse eu teria ido. Não foi? Não. Mas eu tocava, eu toco corudinho muito papatatinda, eu aprendi com os padres lá na igreja. Então o senhor padre Sousa disse, davas bem. E o primo Protásio Pina, que é o pai da Mena, até gravou e disse, tocas maravilhosamente. Depois eu passei ouvido, eu ia lá para Sanzala, ouvia os gajos a tocarem cavaquinho. Cavaquinho eu tentei, é um instrumento muito difícil. Mas pronto, eu também, só para dizer que depois eu tinha hora mesmo que eu tinha que ir para casa, mesmo com o seu Xavier, que ele era, porque senão depois ele punia-me. Então, eu estive na oficina, aprendi então a fazer candeeiro, esses candeeiros que eles dizem cafuca, eu aprendi na oficina e pronto, foi um pouco duro para mim, eu tinha que fazer aqueles... Mas antes de ir para lá, eu já estava na oficina aqui na Artes Ofício. Esta foi antes de ir para Sundi. Já tinha alguma formação de base aqui? Não fiz formação não, porque eu saía, antes de ir para a admissão para você, eu ia tomar banho aí na praia? Na praia, e os gajos escondiam o meu... Quer dizer, aquelas coisas de um menino traquino, né? Então, tudo isso, eu só sei que meu pai, depois, quando mandou-me, como eu já estive aqui no Artes Ofício, durante as férias, eu não tinha férias, eu estava no Artes Ofício para aprender a arte. Depois, quando eu fui para Príncipe, meteram-me na Sundi. E tudo isso surgiu uns problemas com a minha mãe, que a minha mãe não gostou dessa coisa, porque o outro meu irmão já estava na Europa. E era uma diferença grande de tratamento? Sim, porque o outro meu irmão tinha outra mãe, eu tinha outra mãe, e isso surgiu muitos problemas. E então aí é que em algum momento você vai dar o espoletar do seu avanço, porque primeiro tocava do ouvido, ouvia, tentava, quer dizer, a música, calculo que seria a música tradicional, sim, que era o que você tudo. tocava. Eu pegava no violão, depois há uma passagem que eu tocava. A primeira vez na minha vida que eu peguei num banjo foi um oficial militar português, porque eu sentava na escada lá do meu pai, e então eu pegava na viola, então eu já tinha formado a minha banda, o Diabos do Ritmo. E como é que surgiu isso? Surgiu quando eu estive aqui em Santo Tomé, mais o Silvestre Umblina, Virgílio Garrido, resolvemos fazer uma banda efêmera, porque depois fizemos um show e acabou. Foi muito efêmera. Então, mas esta banda chamava-se Debes, os Debes. Os Debes. É a banda formada pelo Silvestre Umblina. Então, eu que era cantor, eu tocava guitarra, eu cantava e tocava guitarra. Virgílio Garrido tocava baixo e Silvestre fazia solo. Então, o Falcídio Costa, que era presidente do Sporting do Príncipe, na altura, que era a equipa da elite e da resistência, porque o Sporting era uma espécie de resistência colonial, em termos culturais. E pronto, fomos para lá numa Páscoa e dei um show a cantar, fizemos, malta sei, porque depois a banda acabou. Em que ano seria isso, mais ou menos? Anos 60. Anos 60. O senhor ainda não tinha formação específica em música? Era tudo? Tudo, sim. Tudo interiorizado? Sim, sim, exatamente. Então, depois, quando vim para aqui, depois quando eu voltei para Príncipe, eu disse, não, essa história de estamos a cantar na língua Santo Tomé, eu fiz Diabo do Ritmo. Forró. Cantavam língua forró, exatamente. Então cheguei lá, eu tomava um papel, eu ia ter com o seu Manuel das Candeias, que falava um belo guia, alguns provérbios eu dava, o próprio meu pai também chegou a dar, de uma confusão que houve, que um gajo queria me dar com faca, então eu fiz uma música e meu pai é que me deu uns provérbios. E depois, da minha mãe não me lembro, a senhora Maria Preta, fui ter com ela, e eu fui
recolhendo. E depois também escrevi com aquilo, com as coisas que eu já sabia, fui fazendo. Por isso que eu não concordo que essa malta vem cá me enganar, dizer que não sabe. Eu estive durante 40 anos na Europa e eu falo lunguia. Então eles que nasceram depois de coisa não falam lunguia porque não querem. Não querem. Portanto, o senhor teve a fazer, quer dizer, o senhor começou a cantar canções tradicionais já conhecidas e compunha as suas próprias canções. Exatamente. E que tipo de música fazia? Fazia música para dançar, fazia também músicas românticas, em lunguia, também cantávamos em português. E produzia música dentro do padrão tradicional, por exemplo, como a deixa ou essas coisas, ou letrava coisas de deixa, puita? No meu repertório que eu fazia, eu não me lembro de ter feito deixa, mas eu fazia músicas com base. Eu fazia, por exemplo, eu fui bebendo outras, porque eu ouvia muita música, já desde o Príncipe. E de onde que vinha? Com que suporte eram gravações? Era rádio? Como é que entravam essas influências? Sim, era rádio e meu pai tinha um gravador e eu esperava quando ele fosse trabalhar. Eu pegava no gravador, punha... E ensaiava? Ensaiava. Depois eu só sei que às vezes quando mexia errado, ele ia ver e sabia. Quem é que mexeu nisso? Outro meu irmão dizia... Punição, não havia? Não havia, está brincando o quê? E instrumentos já tinha? Eu tocava com violas, que havia um cabo-verdiano chamado Lourenço, ele tocava extremamente bem, Lourenço. Então quando ele vinha, eu estava na escada com uma viola, já não sei de quem, não me lembro de quem me deu a viola. Depois há uma viola que eu já não sei, eu só sei. E alguns militares que tocavam. Eu tenho uma viola que eu já não me lembro. Eu penso que deve ser um militar que me deu. Ele ofereceu? Sim, eu penso. Um militar português, não é? Porque também gostava de música. Agora, o banjo, eu lembro muito bem que é um alferes que me emprestou o banjo. Eu disse, eu nunca tenho um som muito peculiar, o banjo, mas é bonito. E começou a desenvolver, isso seria mais ou menos em que ano? Seria já finais dos 60, mais ou menos? Entre finais dos 60. E o senhor quando é que vai dar o pulo e por que vai ir à Europa estudar mesmo? Sim, quando eu fui para a Europa não fui estudar música. Eu fui, trabalhei numa revista chamada Flama, na tipografia, depois eu fui para uma outra tipografia de uma família Colasso, uma família muito conhecida em Lisboa. Depois eu fui para trabalhar para o Ministério das Corporações. E como é que foi parar? Quando é que foi parar para lá e por quê? Em que ano se saiu de Santo Anos 70. Anos 70 já. Então, mas quando eu saí do ano 70, eu já tocava com influências dos juntos. Eu já tinha formado a banda, mas antes de ir formar a banda, eu aprendi a tocar acordeão da avó do Silvestre, a senhora Maria Gomes. Tinha lá um acordeão, ela tocava. O meu ouvido já estava numa escola do povo. Inicialmente, claro, foi absorvendo e depois já te passaram o pentagrama e essas coisas, ainda foi esse pulo produziu-se onde? Em Portugal? Não, acordeão aqui em Santo Tomé, na Boa Morte. A senhora Maria Gomes, que é mãe da minha tia falecida, avó do Silvestre, tinha um acordeão. E eu chegava lá, via acordeão, e ela pegava, ela tocava. Havia muitas pessoas do Príncipe que tocavam, daquela idade. Era a senhora que tocava? A senhora tocava. Havia um grupo de mulheres no Príncipe que tocavam. Recorda-se do nome? Ela chamava-se Maria Gomes, há outras que tocavam que eu já não me lembro. A senhora Maria Gomes, a avó do Silvestre. Era incomum isto, que as mulheres, porque eu, falando com outros, por exemplo, de folclore tradicional, dizem, não, há mulher que sabe tocar tambor, que sabe tocar até corneta, o que podem, não? Mas normalmente nos grupos e estas coisas, viola, não acostumam. Não, mulheres, houve uma elite de mulheres no Príncipe que tocavam instrumentos. E a senhora Maria Gomes tocava, eu cheguei a vê-la
Uma vez ela já velhinha, então pegou o acordeão a tocar. Eu fiquei tão fascinado com o acordeão e que depois ela era muito afável e deu um acordeão. Eu comecei aqui a procurar e cada vez que eu fosse para lá, eu falei, avó Maria, dá um acordeão. Não estraga. E como é que ele ensinava? Ensinava também por ouvido, por tal? Porque não, por ouvido. Por ouvido. Então... E nessa altura vamos fazer um pequeno inciso aqui e tocar aqui a parte política. Estamos já no finais dos anos 70, ao longo dos anos 60, há guerras em Angola, Moçambique, na Guiné. Já não era tão jovem, já era uma pessoa adulta, consciente. Sim, consciente. Era jovem, devia ter meus 20 anos, 24 anos. Como era o ambiente aqui em relação a a emancipação do continente todo, ao que se passava nos outros territórios colonizados por Portugal, ao que se passava aqui, havia alguma coisa na sua cabeça? Falava-se com seus amigos? Sim. Não, eu falava, se havia atitudes lá que eu não suportava. Por exemplo, quando uma das coisas que me marcou, onde eu inspirei para cantar o Ponta Mina que vou posar para macaco viauel. Uma vez estávamos a cantar no Sporting e o Sporting era uma sociedade de sócios. Nós tínhamos jogadores que ainda têm fotografia, que eram portugueses, outro era um senhor filho do Sr. Pinto do Banco, que nasceu no Príncipe, e havia uns que foram fazer a vida militar e que eram jogadores do Sporting e do Príncipe. Então, quando havia bailes, havia convites. Você não tem convite, não entra. Então, houve já quase ao fim dos anos 60, um grupo de gajos que viam e que achavam, também em conivência com alguns militares naturais de São Tomé, que foram para lá e que invadiram para acabar com a festa, que tinham que entrar. Não, o senhor não é convidado, não é sócio, não pode entrar. E aí começou também o despertar da minha consciência. De situações de abuso. Exatamente, de abuso de poder, e não só. O que a Guarda Republicana fazia. Por exemplo, eu gostava muito de ouvir os macuas, os moçambicanos. Quando eles fossem para a cidade, eram para alegrar, porque aquilo na roça era muito pesado. Então tocavam um tambor, minha senhora, cigarro citale, uau, uau. Toda a gente ia para a cidade ver, é uma coisa, é só o aspecto cultural. E a polícia, primeiro era a polícia feita pelos portugueses, de calção curto e sapato para os brancos, e descalços para os pretos, para os negros, como eles chamavam. Como é que chamava essa polícia? Era... Polícia do mato, como eles chamavam. E então, havia então começou aí, e depois outra coisa, pegavam prisões arbitrárias. E quem era que executava isto? Havia polícia política aqui? Os brancos. A polícia, eles formaram uma polícia rural, mas punham sempre os angolanos, os tongas, não é? Porque se fosse... Quando diz angolanos, eram naturais de Angola, não eram pessoas de origem... Não, naturais de Angola, exatamente. Era para que não houvesse conivência com os... Exatamente. Pronto, essa é uma parte que eu me lembro. Chamam-lhes tonga, é uma palavra despreciativa? É despreciativo, sim, senhor. Que é aquele que veio, tonga, gabão. Sim. E diga, então havia situações assim de vamos dizer, depois de abuso? Houve uma história que quando pegassem, depois havia aquele mercado que fizeram. O José Cassandra fez isso de abuso do poder, porque ele devia procurar saber
aquele mercado que agora diz que é escritório da biosfera, aquilo tem uma memória. Quando os cabo-verdianos vinham para a cidade, é lá que tocavam o violino, tocavam o ferinho, aquele que eles dizem funaná. Quando morresse um cabo-verdiano, a primeira vez que eu vi na minha vida funeral acompanhado de músico eram as mornas cabo-verdianas, guitarra de 12 cordas, cavaquinho. E, portanto, para mim, eu se fosse presidente do governo regional, aquele mercado de peixe é um mercado de memórias, porque é lá também que houve muitos problemas no peixe, a pesagem do peixe, essa coisa toda. Porque isso tem muita história. Havia este abuso, não é? Sim, sim. E chegou a, quer dizer, a ponderar ou existir algum tipo de organização, vamos dizer, críptica, ou antes de 75, antes do 25 de abril sim, aqui? Havia, mas tinha que ser muito sigiloso, de vira PIDE. Hoje, onde aquele prédio, onde agora do Secretaria de Estado Regional da Saúde, era... No Príncipe? Sim, que é aquele prédio era dos cabos submarinos, de gente que veio da Libéria. Tanto é que a minha mãe dizia que uns pretos fortes, altos, que é inglês preto, porque eles falavam inglês, que vieram exatamente de onde é a família Metzer Serra Leoa, de Serra Leoa. E então já havia muita situação antes de nós. Por exemplo, houve um abuso dos administradores, que está o nome do meu avô também, família Rosamonte, que fizeram uma abaixo-assinado e mandaram para a coroa em Portugal. E esse administrador foi-se embora, teve que deixar o príncipe. Portanto, temos um legado também da rebeldia, de não... De já antigo, Exatamente. antes de si, não é? E em que ano me estava a dizer que terminou por ir para Portugal? Anos 70. Entre 71 e 72, mais ou menos. 71 e 72, que já não... E lá em Portugal trabalhou na revista conhecidíssima Flama, trabalhou noutras editoras, nestes... Não, trabalhei numa tipografia, que eu já não me lembro agora o nome. E depois fui trabalhar para o Ministério das Corporações, onde o pai do Marcelo Rebelo de Sousa era o ministro da colônia, não é? E pronto. E entretanto... Mas era o Ministério do Ultramar ou o Ministério das Corporações? Não, o Ministério do Ultramar ficava lá no Resteiro, o Ministério das Corporações. Hoje é o Ministério da Defesa, né? Naquele edifício. Sim, o Ministério da Defesa hoje é o ex-Ministério do Ultramar. Eu estou-me a referir na Praça de Londres, que era o Ministério das Corporações, onde em janeiro de 72 eu fui trabalhar para lá. Como é que foi parar a Portugal? Foi decisão pessoal? Foi também familiar? Não, foi meu pai. Pronto, meu pai pôs-me a trabalhar na Brigada de Fomento Agropecuário para eu juntar o dinheiro e depois ele pôs o resto, que eu pagou a viagem e eu fui para Lisboa. E você foi voluntariamente, não foi forçado? Não, fui voluntariamente. Não fui deportado, não. Meu pai estava lá, já estava lá a gozar Graciosa. Estava em Portugal e chamou para ir para lá? Não, sim, depois ele até que foi me receber. Ele que tinha uns meses de férias graciosas, como chamava. E chega a Portugal, está ali, continua com a vida musical lá? Sim, depois eu aqui onde é o Teatro Vasco Santana, que ele conhece, ali na Rua da Palma, eu como estava na pensão da Dona Delfina, que era uma senhora dos Açores, e que recebia muita gente na Rua do Desterro, eu descia e eu ouvi a música a ensaiarem no Teatro Vasco Santana, não é? Eram um grupo de moçambicanos e o teclista era um português louro, eu ainda me lembro dele. Eu não saía daqui, os gajos tocavam tão bem. O Xavier tocavam muito a música do Otis Redding e eles tocavam aqui na rua aquela onde se vai para
Marquês de Pombal, como é que Sim, se chama? a Avenida Liberdade. Avenida da Liberdade, no Clube de Onça. É assim. Eu sei o nome, agora não me lembro. Tinha uma cabeça de onça mesmo, era um pub. Então eles tocavam, eles ensaiavam para ir tocar naquele pub. E pronto, eu lembro, Dani Silva sabe o nome, que eu agora não estou a lembrar o nome. Então eu ficava sempre a ouvir os gajos a tocarem. Havia o Xerife e havia o Xavier, ele cantava muito a música do Otis Redding. Então eu ficava a ouvir. Poxa, eu não sei, já não me lembro muito bem como é que foi isso. Eu estava num sítio, eu conheci Henrique Langel, que é um angolano. Então, ele estava a ensaiar, eu entrei e eu pedi para me deixar tocar. Então eu comecei a tocar, eu já vinha de Diabos do Ritmo, eu era solista de Diabos. Eu disse, pá, bora, tu tocas bem, pá, eu vou gravar. Então apresentou-me o Tilo Crasso, o pai do... Então, eu fui para o estúdio, gravei. E já era capaz de tocar por partitura ou ainda era Não, ainda é de ouvido. Então toquei e acompanhei e ele gostou, pronto, aí comecei. E aí integrou-se e iam a fazer gravação e tocava com que esse grupo? Não tocava com esse grupo, não. Eu comecei a entrar pouco a pouco no ambiente musical das bandas. Eu gostava de ouvir o Voz de Cabo Verde. Primeira vez que eu ouvi Paulinho Vieira tocar fenomenalmente. E pronto, e depois uma vez o Rui Mingas convidou-me, eu fui lá para a casa dele. Eu, pronto, não tocava muito bem as tumbas, mas fui onde eu aprendi a tocar tumba e a percussão foi em Paris. Eu aprendi a tocar jazz com tumba no Tribulom, um sítio onde o Duste que tocava era percussionista de Jorge Moustaki. Eu aprendi com ele. Depois também aprendi com um tal de percussionista natural de Guiné-Conakry, que eu fui para o Clube Raspai, Boulevard Raspai, onde havia uma escola de música de percussão. Então fui aprender umas técnicas, é lá que eu aprendi como é que se tira os sons. Pronto, estive ligado muito a música. Mas isso já é depois do 25 de Abril? Sim, sim. Um inciso para simplesmente o senhor foi chamado a fazer serviço militar ou alguma coisa assim, ou foi? Não, eu vim aqui para fazer serviço militar, mas depois eu não me chamaram, mas eu queria ir para Angola, eu queria ir para a Força Aérea. Então eu fiz lá, eu já estava no Príncipe, eu fiz os testes e o tenente disse-me que eu fui apurado. Eu queria ir para paraquedista. Meu pai e minha mãe juntaram e eu não sei, nunca mais me chamaram. Nem pensar. Não, exatamente. Porque havia guerra lá, nem pensar. Eu fui apurado. Eu estava todo contente que eu estava aí para Angola para fazer, porque era lá que se ia fazer a formação. Então, isto era um inciso que me tinha ficado no tinteiro, aqui esta questão. Não é o único. Ontem entrevistei outro senhor que também esse chegou a ir, mas já depois do 25 de Abril, em maio, foi chamado e terminou por ir a muitos Portugal. Rapazes do Príncipe foram para a Força Aérea. Exatamente. Depois há um também que é Juju, que é o marido da Fina, que está lá no Príncipe. Eu lembro, eu já estava casado com a Fátima, a minha mulher da Guiné. Eles foram para Lisboa. Esse foi paraquedista. Ele foi para Tancos. Não, mas eu estava ainda no Príncipe, eu sou mais velho. Sim. Era para ir para Angola. Quem estivesse aqui em Santo Tomé e Coisa, ia para paraquedista, ia para Angola. Agora, para a Força Aérea, tinha que ir para Lisboa. Para OTA. Não, mas lá em Portugal, eu estava envolvido todo o processo político, porque através da música, e eu também fiz muito teatro. Fiz teatro. Quando eu estava ainda na fase da primária, eu recitava poesias. E essa tradição, essa prática também a continuou lá?
em Portugal? No Príncipe. Portanto, o palco, eu já venho com o palco desde que eu estava no Príncipe. Depois, eu lembro-me de uma passagem que o seu pai disse já fim dos anos 60, o seu pai, num teatro, disse-me, escolheu uma música para eu cantar fado. Eu disse, meu Deus. Então, parará, 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 papará, papará, parará, parará. E caramba, eu tive muito a dor da cabeça para cantar aquele teatro. O seu Padre Fonseca disse, não, tu vais cantar isto. Mas antes disso, eu participei no teatro, onde do senhor Felipe Nunes e o senhor, qual é o outro? O senhor Felipe Nunes é que era compère, e havia Felipe Nunes e o senhor Stélio da Mata, pai da Fina, grandes homens do teatro. Portanto, E isto está a dizer que também teve contatos com moçambicanos, cabo-verdianos, angolanos? Não, mas o teatro era pessoas do Príncipe. Do Príncipe. Sim, sim. E depois, pero quando esteve já na fase pré-25 de abril. Isso ainda eu estava na adolescência ainda, não é? Está, então, mas já em Portugal, nessa fase Em pré-25 de abril? Em Portugal já fui, eu participei nos eventos culturais com muita gente, mesmo já no 25 de abril, eu lembro que fui a Setúbal ensaiar com o Zeca Afonso, e depois, como a ironia do destino, eu já em Paris, o último espetáculo em Créteil, que eu encontro Zeca Afonso e Padre Fanhas. Infelizmente encontrei Padre Fanhas agora quando faleceu o Fausto. Fausto não, Roquião? Não, Roquião está na vida. Em 2019 eu estava lá, Zé Mário Branco. Ah, sim. E então, quando eu vou à noite ver a UNA, foi em 2019, eu encontro aquela mata, eu vejo Fanhas disse, então, Blina, desde anos 70, quando ele e o Zeca Afonso foram fazer um espetáculo, eu também fui convidado, não é Setúbal, Setúbal já é outro, já estou a falar em Paris, em Créteil. Então, o Zeca Afonso já estava com problemas e ele até não cantou, porque eu não canto. Havia sabe, alguns imigrantes, e era naquela altura política, uns começaram a fazer uns barulhos, eu disse, para se continuar assim eu não canto. E ele não cantou. Era ele e o Fanhas. Estava então, conotado politicamente sim, e havia parte da população que não sintonizava. Pronto, alguns imigrantes fizeram barulho e ele disse não. Antes do dia 25 de abril de 74, nesse mundo, o que o senhor cultural, já estava se mexendo, sim. qual era como é que se sentia, visto que eram muitos das colônias, de outros tal, já havia uma organização política, já havia relações? Sim, havia muito. E, por exemplo, uma das coisas que eu lembro muito bem, já que estamos a falar nesse contexto, a Milucha, que foi mulher de Zé Eduardo dos Santos, era namorada ela estudava Direito, e Tilu também, que era o namorado dela, Tilu, não sei se também estudava Direito, Milucha eu sei que estudava Direito. Então, havia as festas, as repúblicas, vinham estudantes de Coimbra e faziam festas no fim do ano. E estas festas é ali que eu tomei consciência mais forte, com guineenses, com coisa, e dali nessas festas do fim do ano é que havia um código, então comunicavam que tal fulano deu o salto. O salto já foi para Paris já estava na Suécia. Houve um movimento cultural, político, cultural, muito forte. E eu estava nesse movimento. Exatamente. E os sautomenses lá em Lisboa, porque, quer dizer, o movimento para a libertação de São Tomé e Príncipe, que estavam em África, não é? Eu não conhecia esses gajos. Eu conhecia Filintro, Bragança, Filintro Costa Alegre, Alda Bandeira, o falecido Manuel Vaz. Esses é que foram os mentores lá, batalha com a PIDE,
e coisa. Meu pai também, porque meu pai esteve preso. Foram lá, quando meu pai estava nos anos 70 na coisa, a PIDE prendeu meu pai. Por razões políticas. Sim, sim. E diga-me, então, chegamos o dia 25 de abril, o senhor estava ali, como é que... Eu estava, dia 25 de abril, eu estava em minha casa, na Reboleira, ainda me lembro. Eu pus rádio com o português, eu estava... Venha mais 5 depois. Esse... Ai! Eu acordei, Fátima. Ouve lá. Fátima era a sua mulher. Isso é estranho, pá. Baixa a porta baixinho. Eu disse, ai. E o Luís Barreto já não estava lá, porque eu tinha em minha casa, em nossa casa, um brasileiro que estudava direito, que era perseguido pela PIDE, esteve lá quase 1 ano em minha casa. Ele já não estava, porque as coisas... Então, só para dizer que o movimento cultural foi muito forte. Então, para responder a sua pergunta, e o meu filho, que vai fazer 48 anos, agora, no fim desse mês, estava com otite, tinha uns mesitos de nascença, não é? Já despacha que é para a gente, nós levarmos um miúdo para Estefânia, porque ele estava com otite. Saímos os dois, apanhamos comboio. Ao chegar estação do coisa do Campo Pequeno, do Rocio? Não, Rocio, Campo Pequeno não tinha... Do Rocio, Campo Pequeno ainda não existia estação. Rocio, eu vejo cidade muito movimentada. Então fomos para... Chegamos a Estefânia, qual enfermeira? Só vamos tratar todo esse tempo hoje, que há uma revolução. Então fomos para a Rua da Boa Vista visitar uma prima nossa que vivia na Rua da Boa Vista. Vimos um monte de cavalos. Então, era já a revolução. Então, Fátima disse, vamos para casa. A subir, para passarmos ali a pé do quartel da GNR. Do Carmo. Do Carmo estava o pai aquele que é filha de... aquele que escreve para o Expresso, muito crítico. Ele é filho da Sofia Melbrandt. Bem, Nicolau. Nicolau. Não é Nicolau, não. Ele é jornalista muito crítico. Bem, agora não vem o nome. O pai dele é que estava com holofote, com megafone, falar, espino. Eu já não sei. As pessoas estão dizendo, olha o revolucionário que é o meu filho. Depois a Fátima disse, pelo amor de Deus, dá-me meu filho, leva-me até a estação, põe-me no comboio, fica lá, tu gosta muito da política. Eu entreguei o filho, ela foi para casa. Quando fomos lá para Rua Manuel Rua Manuel Cardoso, A PIDE. Exatamente. Andamos. Eu só fui para casa de madrugada, já não tinha Foi comboio. a PIDE. Fui a Foi pé, para exatamente. a PIDE. Fomos para a PIDE. Estava ali presente quando houve aqueles tiros e aqueles... Eu baixei e comecei, porque eles estavam a fazer isto, eu estava lá. E como é que se lhe passou pela cabeça ir para lá? Eu estava a acompanhar todo aquele grupo de angolanos, cabo-verdianos e portugueses. Depois, mais Nunca tarde, se lhe passou pela cabeça que aquilo pudesse ser um golpe ultra, do lado contrário? Não. Quando eu cheguei com o meu filho que eu vi no quartel do Carmo, nada, eu vi que prenderam Spínola, prenderam Marcelo Caetano. Eu já não saí daqui, andei, olha, havia momentos que todo 25 de abril, mesmo quando eu estava em França, eu ia para Portugal para passar 25 de abril, porque eu vivi isto, satisfeito. E que se lhe passou nos dias a seguir, de pronto? Eu já não parava em casa, senhor. Eu já não parava em casa, eu ia ter com grupos, com a Associação Cabo-Verdiana, não havia Associação Cabo-Verdiana, havia no campo pequeno, a SEC, que era a Associação de Estudantes Ultramarinos. Sim, é lá que fazíamos... a Casa do Império. Exatamente, não. Essa já tinha sido extinta, mas sim, era... Isso era a Associação de Estudantes Ultramarinos, onde estava o Carlos Tini, o médico, e o outro que era Renato Cardoso, que foi assassinado. Eles é que eram vice-presidentes da uma Regina Correia.
que ela escreve, é poetisa, então reuníamos lá, tomamos a conta daquilo, depois fomos libertar a Casa de Macau. Nesse fogo todo, o senhor tem que ponderar qual é o caminho que vai tomar este país, estou a falar no que estava, que é Portugal, e qual é o destino da sua terra, São Tomé e Príncipe. Que projetos, que ideias, que se lhe passavam pela cabeça? Não, depois disso tudo, havia uma coisa que era independência total, liberdade para as colônias, fim da guerra colonial. Este que era o lema. Então, saíamos um grupo da SEC, da Associação da Casa dos Estudantes Ultramarinos, no 9º andar, Campo Pequeno. Então, lá é que havia reuniões, reuníamos, quando vi. Então, todo dia, eu já não ia para casa. Eu saía de manhã, só ia à noite. Sua mulher estaria... Sim, ela estava com criança, pronto. Depois ela também começou a ir comigo também. Procurávamos alguém para deixar o miúdo, íamos. Então ela também ia comigo. Depois começou a haver reuniões em Benfica, em casa do Filinto Costa Alegre, um grupo de estudantes, Filinto, Norberto, o Maíto, moravam num apartamento em Benfica. Depois, sim. Depois havia também o Bragança, mais o irmão, um grupo que morava em Odivelas. Então, íamos fazendo reuniões e tal, e pronto, começaram a falar do comitê não sei o quê, para que via... Para a libertação de São Tomé. Exatamente. Mas eles é que trabalharam. E como é que encaravam esse... O Silvestre Umblina também. Depois veio um grupo que resolveram vir para Santo Tomé. Eu não vim porque minha mulher disse, não, eu não vou não. Se tu vais tu sozinho. Eu não vou com os filhos, com 2 filhos, vou fazer o quê? Com essa confusão toda, começou já a ver umas notícias que ela não estava a gostar e pronto. Bem, isso é já de foro familiar. Uhum. Entretanto, dão-se aí umas tentativas de golpe do Spínola, isto da independência automática, vamos lá ver. Tudo isso estava como é que o senhor chegou a temer que fosse, vamos a dizer, aquela revolução fosse água de pouca... Não. O que eu fiquei mais foi do 11 de novembro e de março também. Uhum. Houve um episódio também. E até hoje o senhor general Ramalhianes não me convence muito. Uhum. Ele agora passou a ser um homem da paz, que eu quero acreditar, mas na altura Ramalhianes, 11 de novembro, 11 de novembro não é? É 11 de novembro. Exatamente. Tem muitos que se lhe diga. Sim. E entretanto dá-se a independência a São Tomé e Príncipe. Sim, o senhor decide que não se vai envolver diretamente no processo? Eu estava lá, estava em Portugal. Chegaram muita confusão em Portugal. Eu ainda me lembro que eu estava a comer estava a almoçar com a minha família, minha mulher, os meus 2 filhos. Eu trazia um crachá que dizia independência total para Viva Moçambique, Frelimo, MPLA e MLSTP, PGC. Não tinha, era Frelimo, MPLA e PGC. Estávamos a comer, veio um gajo que veio de Angola, retornado, arrancou-me aquilo. Claro, queria me bater, eu peguei no garfo para me defender. Depois entrou uma pessoa, estava uma situação muito tensa em Portugal. E passa todo isto e o senhor vai, depois quando viaja diretamente para o Paris? Sim, em 76 é que eu fui para Paris. Que é o que o leva a dizer, não é aqui onde eu tenho que estar? Sim, depois cheguei a Paris, a mulher ficou com os filhos em Portugal, e pronto, fui para ver. Com aquela confusão toda, eu não queria vir para Santo Tomé. O Silvestre Umblina veio a pedido do MLSTP, porque havia a situação do príncipe que não estava muito bem clara. A situação em que sentido? Não, porque meu pai participou numa reunião com o Sr. Costa, um grupo deles,
o Silvestre pode dizer isso melhor, naturais do príncipe. E enviaram um documento para a MFA, para que no Acordo de Argel ficasse bem definido a situação do príncipe. Mas o grupo da MFA recusaram isso porque ia criar, não é problemas, mas ia retardar, e que fez mal, porque hoje nós estamos a pagar essa dupla colonização. Qual era o projeto que defendiam ali? Que era o que queriam? A autonomia. A autonomia de São Tomé? Sim, mas que ficasse bem claro. Portanto, vamos a dizer que eram os elementos proeminentes da sociedade local do príncipe, chegou a dirigir este documento. Sim, mas depois eles disseram que era preciso para entrar em contato com o comitê do MSTP e eles foram até Libreville. Foram a Libreville e Trovoada deu como se conhece o estilo da política dele, naquele dia saiu, viajou e pronto. Essa parte eu não posso contar porque eu não estava cá, mas o Silvestre pode contar bem isso, o Silvestre Molina. Então vamos deixar por enquanto a parte política para voltar à parte artística. E o seu futuro, quer dizer, o seu percurso já na segunda metade dos anos 70, passa por Paris, vai ficar lá quanto tempo? Eu fui para lá, matriculei-me na Faculdade de Direito, em Paris 8, em 76. Depois, sempre, nunca deixei a música. Então, depois tive umas dificuldades e eu não sei, já não me lembro, há um rapaz chamado Meia, um do Guadeloupe, que me convidou a tocar com ele. Eu tocava a percussão e ele era cantor. E dava-me uns trocos que eu ia para a faculdade, mas depois, eu estava a tocar o violão e houve alguém que me disse que eu podia... começou-me a abrir as portas. E então, eu comecei a cantar no Jazz ao Brasil, na Rio Muftar. E, num dos anos 70, veio um grupo que tinham ido para Estrasburgo, de políticos portugueses. Um deles é Helena Roseta. E Helena Roseta, e havia mais um jornalista do Diário de Lisboa, quando eu começo a cantar. Uma de Zeca Afonso. Depois eu ouço em uníssonos um grupo a cantar comigo. Eles são portugueses, somos. E depois eu... O senhor não tocou porque estavam eles ali? Não, eu não sabia. Eu fazia parte do meu repertório. Eu cantava cantigas revolucionárias do Zeca Afonso, cantava do Mingas. Então, quando eu cantei uma domingo, tua caçula, eu era cotomista, então, mas eu não sabia que era português. Quando eu começo a cantar uma música de Zeca Afonso, eu vejo uma mulher tão linda, que é a Helena Roseta, a cantar comigo. Eu disse, português sim. Pronto, quando eu acabei, é como vocês estão ali, Manuel Antas, do Diário de Lisboa. Então, tu não sais daqui. Uma entrevista já para o Diário de Lisboa. Pronto. Daqui, quando eu vou para Portugal, de férias, eu já não parei. Convite para a televisão, pronto. Foi aí, quer dizer, o espoletar da sua... Passou a viver da música, sim, a conseguir viver mesmo da música. Exatamente. Por primeira vez, passou, isso estamos a falar já de finais dos 70, ainda não são Mas os anos 70. Antes, de tocar ali, eu passei pela Holanda, quando eu fui para uma coisa em Haia, há sempre, na altura de verão, uns cursos de alunos de direito, não sei o que, eu fui para lá e depois fui para encontrei hoje ele é professor de música na Universidade de Aveiro, Dias, eu acho que é Dias, qualquer coisa assim. Então, levou-me para um sítio, eu fui, estava à procura do sítio para aqueles trabalhos estudantes. Então,
num restaurante italiano que só tinha trabalhos para cozinha, não sei o quê. Eu peguei na viola, quando eu comecei a tocar, não. Você fica. O senhor vai tocar aqui. Pronto, comecei assim, tocava no restaurante e coisa, e também em Paris, também toquei em restaurante, e café-teatro. Então comecei a tocar. A minha profissionalização começou Rio Muftar, no Jazz do Brasil. E ali, toda noite eu estava lá a tocar, até que um dia, pronto, depois comecei a comecei a fazer espetáculos no café-teatro e coisa. Fui ganhando. Depois fui para o conservatório em Saint-Denis e aprender o solfejo, mas eu também depois já não parava porque eu tinha que fazer espetáculo na Bélgica, na Holanda e tal, já não tinha tempo. E um bocado de tempo que me restava para ir à faculdade e tinha que juntar dinheiro para mandar para a família. Conseguiu terminar a carreira de Direito? Não, nem de Direito, nem do conservatório, porque não. Eu saía, tocava das 8 até as 2 da manhã, né, no café, no Jazz do Brasil, que é um café-concerto. Depois eu ia comer num restaurante cubano, ali na Praça Muftar, na rua de Contrascarpe, num restaurante cubano, porque tinha feijão com arroz, pintado exatamente. Então eu comia e vinha. Quando eu acabava, eu tinha que ir montar em Pelé, no Lariaco, onde pela primeira vez eu conheci Jorge Bom Jesus. Quando eles foram estudar para a França, então eu estava a tocar, entraram, eu fiquei muito radiante ver e eu já não me lembrava, eles é que me disseram, Jorge Bom Jesus também estava lá. Então eu estava tocando na Lariaco, eu tocava lá até às 4 da manhã. Eu saía dali, ia cansado, e para acabar direito era muito... Depois pronto, depois vieram, eu gravei o disco em 85, o Voa Papagaio Voa, eu depois ganhei um prêmio em 1987 da Rádio França Internacional e em 89 eu fiz um espetáculo pela primeira vez no E-Morning. Eu fui fazer um espetáculo em Antuérpia, Sfang Festival. Depois fui fazer espetáculo em Itália, em Milano, 2 espetáculos em Milano no Espaço Zimba. Depois fui para Macerata e por aí já não parei, fui. Sempre rodando. Sempre rodando. E o tipo de música que evoluiu, o senhor, quer dizer, a língua, cantava canções em português. E em Lunguia, porque a canção que eu ganhei é em Lunguia. Isso era a minha arma política, exatamente, para valorizar o meu patrimônio linguístico. E, entretanto, seguia o evoluir político, o evoluir socioeconômico da sua terra. Exatamente, sempre. E como é que viu o nascer de um país independente e da sua terra mais específica, que é o Príncipe, esse evoluir durante o tempo do Partido Único até a década de 90, quando já há uma abertura? Não, eu fui sempre crítico. Como era a relação com as autoridades Eu fui sempre crítico. E para já não gostavam muito de mim, porque vai ver a letra do Papagaio. Quando diz, a gravana chegou forte, eu faço alusão àquele levantamento que as pessoas foram buscar Santo Antônio, vestiram todas de preto, a manifestarem-se contra uma dominação cultural colonialista do poder Santo Tomé. E então, a mulher com que eu estive, depois do meu divórcio, mãe do meu filho que tem 28 anos, tem uma cicatriz da bala que ela levou nas pernas. A sua mulher era sautomense? Não, a minha segunda mulher era do Príncipe. E levou ela estava, tiro? sim, ela estava nessa de 26, 27. Eu já não estava cá. Contaram-me, até quando a Fátima me contou pelo telefone, eu estava na ilha de Breiart, onde eu fui fazer um sarau cultural sozinho com o meu violão. Portanto, pode relatar um bocadinho, o senhor não viveu aquilo, mas em que data foi exatamente e qual foi a razão? 26, 27, eu sei a data agora, pronto. Quem sabe disto, que estava também aqui, era o Pina Gil, meu irmão, o Wilfried,
essa parte eu só... Isto não é em maio de 70 e... Não são aqueles incidentes? Não. Foi se não foi dezembro, foi novembro. 26, 27. De que ano, mais ou menos? Diga? De que ano foi? Olha, está cá um rapaz que é o Cocker. Eles é que estavam, que sabem da data. Eu tenho tudo escrito na minha agenda, mas tanto é que é daqui que nasceu Papagaio. Voa, Papagaio voa. Depois tem uma parte até... Agora há um rapaz, Frederico Umbelina, que pôs o Papagaio e ele põe a parte dessa... Um dia ganhou coragem e voou. Teve sorte, teve azar. A gravana, o temporal chegou forte, deixando de asas partidas na árvore espinhosa mais alta, porque o papagaio põe o seu ninho numa árvore chamada pau-feijão, com espinho, que é para proteger o seu ninho. E fazer como esta canção desta outra pessoa, digamos que... É a minha canção que eu escrevi. Que está a utilizar... Sim. Depois eu pus... eu fiz alusão que os tapuias do Amazonas não tiveram medo de enfrentar as grandes cheias. Nem a águia... Mas você pode ouvir na canção, que agora a letra não tem... E estas são as canções que o senhor... que o poder político do sistema monolítico não gostava muito. E quando se dá essa abertura... Depois o diabo... Depois tem... Ponta mina aqui, também não gostaram disso. E nem aqui eu só ouço minha música tocada na rádio, RDP África e coisa. E ainda na local não passa, ou não acostuma passar? E diga-me como é que recebeu, por exemplo, já se começa a abrir o sistema político e começa a se debater um regime de autonomia para a Ilha do Príncipe que termina por... Não, a autonomia já começou a luta desde o que eu disse, que o grupo desde do meu pai 25 foi... de abril, Exatamente. praticamente. Mas vão a conseguir-la em 1996. Sim. Que opinião lhe merecia na altura e agora esse processo e o que se conseguiu? Acha que é suficiente? Não se conseguiu, está-se na luta ainda, porque eles não querem aceitar a autonomia administrativa. Isso é uma autonomia de fachada, porque o príncipe ainda continua, e alguns políticos aqui dizem aquilo é uma autarquia especial. Como o senhor Pinto da Costa havia no seu regime a autarquia especial. E este nome da autonomia foi um rebuçado que puseram para adoçar a nossa boca, mas é uma falácia muito grande. Está-se na luta ainda e que muitos que eu costumo ouvir aqui a conversa, muitos que eu não esperava, estão contra a autonomia. Contra a autonomia em si ou esta autonomia? Contra a autonomia verdadeira. Aqui, em São Tomé ou no Príncipe não, também? Não, poder daqui. Como vê, quer dizer, depois deste percurso longuíssimo que temos feito, o senhor calculo que estará cansado, como é que vê a sua ilha? Como é que vê a sua ilha agora? Em termos de património imaterial, cultura, gastronomia, quer dizer, património natural e futuro? A minha luta política neste aspecto, eu digo, o senhor quando vê para o cenário político português, para além da autonomia da Madeira e dos Açores, o senhor encontra muitos açorianos na política central, ministros, nas instituições, no Tribunal Constitucional, em tudo. Estão madeirenses, estão coisa. Aqui não. Aqui, quando estão a formar um governo, vão buscar uma outra cidadã do príncipe para pôr ministro só para o inglês ver. Há luta pelo gênero, mas não está a haver luta política de visibilidade. Termos também os minorias em vários setores nas embaixadas. Olha, não vamos a longe. Foi agora uma equipa disputar a seleção santomense. Não foi nenhum do príncipe. E nós temos jogadores. A luta... Sim, exatamente. Quando houve a minha irmã,
também ela era ministra de Negócios Estrangeiros. Falaram muito. Foi uns alunos para fazer matemática e há lá alunos no Príncipe bons em matemática e não foram escolhidos. E, portanto, enquanto essas fissuras políticas não forem corrigidas, a situação mantém-se na mesma. Então, a luta política continua. E que opinião lhe merece o esforço que se está a fazer, por exemplo, agora já há aulas nas escolas da língua própria do Príncipe. Sim, mas... Foi constituída uma reserva da biosfera que consigue que as Nações Unidas reconheçam esse património à Ilha do Príncipe. Acha que estes são avanços substanciais? Sim, tudo que vier de bem é sempre bom, mas essa reserva já existia há muito tempo. O senhor vai ver, Sundi já vivia isto porque o sistema colonial do Nani, uma das roças que estava bem preservadas era a roça Sundi, com as suas dependências. E há muita coisa que foi destruída. Eu, por exemplo, lembro muito bem, a Sundi, o Príncipe tinha muita manadas de bois, vacas, e havia na Sundi uma coisa com água, com sistemas de desinfetação para proteger animais, e iam veterinários para ver. Portanto, eu quando cheguei encontrei muita coisa destruída, muita coisa. E, portanto, enquanto não corrigirem essas fissuras da autonomia, e, por exemplo, o seu primeiro-ministro, lembra-me quando ele foi ministro da Cultura, num discurso que ele fez, ele disse que ia fazer tudo por tudo para que a língua São Tomé fosse uma das línguas para ser falada e, quiçá, também uma cátedra. Ele não deve fazer propostas políticas desse género, porque o mosaico linguístico enriquece com lunguia, com língua angolá e língua foro. Quando ele toma esta atitude, é uma atitude colonialista em termos culturais. Exclusiva? Sim, eu discordo. Exatamente. E não me venham porque nós somos 6.000. Isso é discurso para boi dormir. Os aborígenes da Austrália, ainda que eles foram, ainda que eles sejam 6 ou 7, está-se a fazer para ter atenção, mesmo no Canadá. Portanto, não venha cá com essas tretas, que eu, enquanto estiver vivo, não sentir-me feliz enquanto não ver o problema da autonomia do Príncipe, como deve ser. Portanto, já apontou um caminho em matéria política ou de carência política, apontou um caminho também em termos culturais e em termos, vamos a dizer, socioeconómicos. Em que sentido acha que está? Não, o Príncipe, desde que começou, primeiro, começou por Ilha Bombom, quando esteve eu não estava cá, quando fizeram um negócio com o Erslinker, que é um negócio em que entrou o Sr. Pinto da Costa, como sócios, e um grupo deles. E depois agora estão aí com tretas conosco, porque a maior parte das zonas exclusivas do petróleo está no Príncipe. Está no Príncipe, eles não brincam conosco. Está no Príncipe. Então agora estão com essas acrobacias políticas de mau gosto que não nos convence. Não nos convence. Yaminua Gavi Tussando na topese Tussando na topese Na mete de chose Yego muto Minoroko Kichi kume, kichi bebe,
dá-me nova fenza, minoroco, que te comer, que te beber, dá-me nova fenza. Yaminua, Gavi, tussando na topece, tussando na topece, na metade estou se, Iego mutu. Minoroco, que te comer, que te beber, dá-me nova fenza, minoroco, que te comer, que te beber, dá-me nova fenza. Todos, é uníssono, vamos. Lara, yala, quero ouvir. Yalara, todo mundo. Yalara, yarala, yarala, yalalala. Yalalala, yalalala, yarala, yarala. É um tema que eu compus em 89, quando eu fui para Príncipe, que eu vi aquela situação, o problema de gravidez precoce. Isso já vem de muito tempo. E eu dediquei esse tema a uma mulher que hoje é mãe do meu filho. Pidireswe, ya unwa bizao, pemia na bizao, bijinela te, yansame se fati kwa wae. Minwe, pidireswe, bijinela te damio, yansame se fati kwa wae. Ai, kisana kosa meu. Minwe, pidireso, bijinela te damio, unu ambiza pe mi abizao, yansame se fati kwa wako. Pere, 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 pere.
significa para o senhor ser príncipense? É minha minuir, acima de tudo, tem a ver com a minha formação do ser humano, que é lá que está a minha placenta dos meus ancestros e onde a primeira, para além da o meu grito de ser humano quando vim à luz do mundo é o príncipe. E a sua matriz? Sim. Eu quando chego ao príncipe, mesmo quando eu morava em Paris, quando eu vim, eu chego ao príncipe hoje, eu sinto um ar diferente. Eu sinto-me em casa profundamente.